Que a paz, querido Mestre Jesus, esteja com todos nós. Eu já inicio a minha fala pedindo desculpas. Apareceu um D lá que eu não sei de onde ele veio, mas ele surgiu lá, vocês desconsiderem, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Beatriz para estar aqui essa noite, conhecer essa casa. Não conhecia, só de vista a outra ali perto da rodoviária ali, né? Degrau. E então eu estou muito agradecida pelo convite, muito honrada de estar aqui. Vocês estão de parabéns. Um lugar lindo, super organizado, bonito, novinho, né? Que é o resultante do esforço, do trabalho de todos vocês. Gostaria de agradecer também a espiritualidade amiga, nossos irmãos de caminhada, nossos amigos espirituais, que desde a tarde preparam esse ambiente para que todos nós possamos, aqui nesse encontro de corações, entre encarnados e desencarnados, poder um pouco mais refletir, estudar os ensinamentos do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, à luz do conhecimento libertador, das crenças que trazem no seu contexto os fragmentos da verdade. Porque, na verdade, os ensinamentos de Jesus estão espalhados por toda a terra e cada um de nós vai se reunindo e então entendendo através de corações que vão se debruçando sobre os vários ensinos, encontrando a verdadeira libertação para todos nós, como muito bem foi falado aqui em várias preces muito belas, lembrando-nos a todos que o Mestre Divino nos convida à evolução, à melhoria, à superação de nós mesmos, a cada dia, para que possamos envidar os nossos esforços, vencendo aquilo que nos tem, por séculos, impedido a nossa caminhada, qual seja as algemas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que tem nos aprisionado na roda de Sansara, que é a roda das reencarnações sucessivas, quando nós ainda caminhávamos desavisados e ainda não tínhamos tanto conhecimento e estávamos a repetir as experiências, a repetir e a falir sucessivamente nos mesmos pontos. Hoje, diante do conhecimento libertador, diante da consciência que nós já detemos, nos é possível fazer as escolhas melhores e, com isso, escolher caminhos melhores e libertadores. Então, a nossa gratidão ao querido Mestre Jesus por nos proporcionar estes momentos onde corações se encontram para fazer as devidas reflexões, para que possamos, agora, nessa presente reencarnação, aproveitar tudo aquilo que nos chega, nos esclarece, nos liberta, para que possamos caminhar agora, desta vez, a passos mais firmes, na direção da luz que é Jesus, que nos aguarda pacientemente, no eco dos séculos, aguardando a nossa decisão, aguardando com que nós pudéssemos fazer essa escolha agora, do caminho reto, aonde vamos superando em nós mesmos as dificuldades, mas por outro lado também vamos exercitando através da prática da caridade e do amor aquilo que precisamos reunir em nós. E precisamos aprender então com essas práticas a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Então estar numa casa dessa também, abençoada por Deus, por Jesus, que faz o seu trabalho de esclarecimento, o seu trabalho de auxílio e caridade, é para nós uma grande alegria nesta noite. Falar do amor de mãe, reflete do amor divino, é para nós uma honra, porque quando nós pensamos na mãe, quando nós pensamos nesse ser espiritual, e aí nós não estamos aqui na nossa fala excluindo os pais, porque nós, ao estudarmos, bem sabemos que o espírito, ele tem experiências no sexo masculino e feminino. Então também os homens já passaram por essa experiência e hão de passar, e nós também, agora que estamos
mães, mulheres, nessa presente encarnação, estamos convidadas a sermos esse reflexo do amor divino. Porque se nós pensarmos bem, o papel importante da mãe, essa missão espiritual, Deus concede a este ser, a mãe, a mulher, o envio de seus filhos ao planeta Terra. Se isso não é uma missão, não sei o que seria, não é? Porque é através das mulheres, das mães, que os espíritos vão reencarnando no planeta para um novo aprendizado, para resolver as problemáticas do passado que não foram resolvidas, para desfazer equívocos, para propiciar reconciliações. Então, a missão da mãe na Terra é uma missão espiritual. E Allan Kardec, quando pergunta na questão 582 do Livro dos Espíritos, se pode se considerar a paternidade, maternidade como uma missão, eles dizem, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais. Então, a tarefa da mãe, que recebe de Deus o seu filho para as experiências na Terra, é essa missão de tutelar, de educar, de dirigir no caminho. A mãe é o guia e tutora das almas confiadas por Deus. Então, a mãe, o pai, o lar, que vão receber esse espírito, estão convidados por Deus para, então, direcionar numa nova trajetória, numa nova experiência. Ela acolhe em seu ventre um espírito milenar, com seus débitos e virtudes, esperanças e fragilidades para uma nova experiência. Então, a mãe, quando recebe em seu ventre o filho, mas que antes de ser seu filho, é filho de Deus, é esse espírito milenar que vai trazer ali as questões a serem resolvidas, débitos, virtudes, esperanças, fragilidades. Ali começa a sua missão. Podemos imaginar, o corpo feminino cedendo em si mesmo, no seu seio, o local, o abrigo para uma nova vida. Isso é uma missão, isso é um reflexo do amor de Deus, porque doa-se de si mesmo, porque abre a mão do egoísmo, do orgulho, da vaidade, porque o corpo passa por transformações. Se isso não for um reflexo do amor de Deus, não saberíamos o que seria. Os Espíritos vão nos dizer que, inclusive, o amor de mãe na Terra é o mais alto padrão que nós podemos experienciar perto do amor de Jesus. Mais próximo do amor de Jesus é o amor de mãe na Terra. Por esse desvelo, por esse carinho, por essa entrega, por essa preocupação que nós vamos estar vendo aqui. Mas que não são seus filhos, estão seus filhos, porque são filhos de Deus. Aí já vemos essa entrega, do ser da mãe. Eu trouxe aqui uma fala que os amigos devem conhecer, do poeta libanês Khalil Gibran, quando ele vai dizer: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Poderíamos estar lendo aqui de Deus. Vem através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertence. Que maravilha! Olha a missão da mãe, trazer esse ser, para uma nova experiência, que estarão por determinado espaço de tempo filhos, mas não são propriedades, porque são filhos de Deus. Então a mãe é este veículo sagrado aonde Deus confia os seus filhos para uma nova jornada de aprimoramento, de evolução, de reajuste. A maternidade é uma das expressões mais sublimes do amor de Deus. Ser mãe não é apenas ser aquela que gera, mas é a que acolhe, educa, ama um espírito em evolução. Diz Emmanuel, a mulher foi dada a missão divina de moldar o caráter das gerações futuras. Então, Deus confia à mulher essa missão divina, de moldar ali o caráter dessas gerações
futuras, que hão, conforme a promessa do próprio Jesus, do próprio Cristo, né, essas gerações futuras, estabelecer na terra um mundo de paz, de harmonia. Então, nós estamos nessa, como foi falado também, mencionado, nessa transição aonde o aprimoramento, a evolução, o somatório da melhoria de todos nós que aqui estamos na Terra, há de constituir um planeta de regeneração, um planeta de espíritos que agora, vinculados a este amor a Deus, a Jesus, iremos buscar o aprimoramento, a melhoria, iremos buscar um estado de paz, não só para nós, mas para todos. E isso se inicia dentro de um lar, e isso se inicia na educação, no desvelo e no cuidado de uma mãe, a missionária escolhida por Deus. Amor materno, ser mãe é amar alguém mais que a si mesmo. Quem de nós, mãe, não abriu mão durante a sua existência de tantas coisas que na juventude gostava, muitas vezes dos sonhos que tinham, por conta de um ser que vem através de nós, ou muitas das vezes que nós encontramos pelo caminho, não necessariamente de forma que foi gerado por nós, mas que nós somos tomados por um amor maternal. Muitas das vezes, ou alguém da própria família, muitas das vezes, um filho que nós, do coração que nós adotamos, né? Então, ser mãe é alguém que vai amar alguém mais do que a si mesmo. Porque o amor cuida, perdoa e permanece mesmo diante das dificuldades. Diz Emmanuel que o coração maternal é o altar do amor na terra. Olha a imagem que ele faz. O coração maternal é esse altar do amor na terra, que é esse amor mais próximo do amor que Jesus nos ensinou. É o amor maternal. Na questão 890 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se o amor maternal ele é uma virtude ou ele é um instinto, um sentimento instintivo, como os homens, os animais. Quando nós observamos os animais, eles também, no início, ali quando nascem os seus filhotes, há um cuidado, há um amor, né? E aí os espíritos vão responder. O amor maternal, ele é tanto um sentimento instintivo, como ele é uma virtude. Mas vamos observar que na natureza, a mãe, quando cuida dos filhos, é até um determinado tempo para a conservação, para que se alimente, para que se cuide, protege. Mas no homem persiste por toda a vida e comporta um devotamento, uma abnegação que constitui virtude. Aqui é uma diferença. Até então, no início era instinto, depois o amor no humano, na mãe, ele comporta-se como uma virtude. Sobrevive mesmo após a morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa a mais do que no animal. O animal vai ter determinado ponto para a preservação da espécie. E aí nós vamos encontrar na obra de André Luiz relatos belíssimos, lindíssimos, desse amor de mãe que extrapola a vida física. Das mães desencarnadas que continuam velando pelos seus filhos. Os laços espirituais que permanecem para além da vida física. Não se rompem jamais. Os laços do amor não se rompem jamais. Os laços do ódio permanecem até o ponto em que as criaturas se resolvem e ali estabelece o amor. Então, os laços do amor, a mãe, mesmo no plano espiritual, isso a gente vai ver em vários relatos de André Luiz, ela continua no zelo e no cuidado do seu filho. E aqui nós trouxemos um caso que os amigos devem conhecer, que está no livro Libertação de André Luiz, que é a história do bispo Gregório. Ele teria sido na terra um bispo, em que ele se desviou do caminho e inebriado pelo poder e pela vaidade, ele então não cumpriu a sua missão, né, enquanto bispo, e ele então nos seus desvios comete crimes,
explorações, causa danos, morte, etc. Ele tem uma vida bem complicada e quando ele desencarna, na espiritualidade, ele não se modifica, pelo contrário, ele ainda continua preso a essas questões e aí ele se torna líder, né, de uma falange, líder de vários, aqueles que estão sob o seu domínio, sob o seu comando, e ele passa então a usar aquelas pessoas, aqueles espíritos também comprometidos, temerosos, inferiores. Então ele é assim um chefe poderoso das trevas, como André Luiz coloca no livro Libertação. Nada o tira daquela visão de que ele é poderoso, de que ele é o juiz, de que ele é que manda. Ele tem um reino, né? É descrito em Libertação o lugar aonde ele mora, o jeito que ele se traja, é assim uma visão. O André vai narrando e a gente vai imaginando assim aterradora dessa pessoa, desse irmão, né, desse espírito. E nada o convence, e nada o tira daquela postura. Chega um dia em que André Luiz vai com o seu mentor e vão fazer visitas, né, a Gregório, e aí tentando convencê-lo, tentando argumentar, e ele ali irredutível. Chega uma hora em que André Luiz ouve o seu mentor dizer a Gregório: eu trago aqui comigo uma pessoa que gostaria de lhe falar. Há séculos ela ora por você, ela cuida de você, o acompanha, mas você não a vê. E aí se materializa Matilde. Matilde fora a mãe de Gregório na terra. Então toda a argumentação, tudo que havia se falado, nada o tirou da sua posição. Quando ele se depara com Matilde, ele então começa a dizer: mãe, minha mãe, minha mãe. Aquele carrasco, diante da visão da mãe, ele se joga no chão e em prantos, ele é socorrido pela caravana dos espíritos que ali está, demonstrando para nós este amor de mãe que atravessa os séculos, esse amor de mãe que não está condicionado aos planos, ou físico, ou material, mas que interage em todos os planos. Porque o compromisso da maternidade é um compromisso para a eternidade. Nós que somos mães, poderemos ser chamadas, convidadas para, depois de desencarnada, auxiliar um filho aqui ou acolá, mesmo que em reencarnações passadas. Então é um compromisso para a eternidade. Os desafios da maternidade, mas a maternidade, ela também é desafiadora, porque requer renúncia, vigilância. As mães são heroínas silenciosas da humanidade, diz Joana de Ângeles, anjos reencarnados em missão de luz. E esses desafios acontecem porque nem toda a maternidade, nem toda a mãe está consciente da sua missão de conduzir aquele ser que vem através dela. Nem todas as mães e nem toda a maternidade é uma maternidade de bênçãos e de encontro de corações afetivos, de corações que já se conheciam, corações afins, que ali que vibram na mesma sintonia. Muitos encontros na maternidade também se dão através da provação e da expiação. Então nós vamos ver em determinados momentos mães em grande estado de sofrimentos por conta de filhos que não respeitam, filhos rebeldes, filhos que afrontam a autoridade da mãe. Vamos ver muitas das vezes as próprias mães abandonando filhos, as próprias mães não cuidando amorosamente dos filhos. E isso se explica porque nós somos espíritos em jornada evolutiva de aprimoramento, e tudo aquilo que nós não vamos resolvendo em determinado momento da nossa existência, nós temos que nos reunir e resolver. Por isso Jesus nos alerta: faz as pazes, acerta com o seu inimigo enquanto estais a caminho, para que depois não venha o juiz e lhe coloque na prisão.
o juiz é a nossa própria consciência e a prisão é a próxima reencarnação, onde todos estaremos juntos e reunidos. A quem amamos e aqueles aos quais nós prejudicamos ou fomos prejudicados. Muitas mãezinhas na espiritualidade, já conscientes, né, dessa missão redentora e maravilhosa, pedem reencarnações para acolher espíritos desajustados, espíritos viciosos, para que agora na carne elas possam oferecer um material educativo para que esses espíritos possam tentar modificar o seu padrão. Então são mães que estão em estado de missão, nós podemos assim dizer, e elas assim pedem. Muitas das vezes essas questões é uma prova escolhida pelo próprio espírito do filho, é uma expiação. Então nós vamos vendo que também na maternidade temos lá as suas agruras, mas nós não podemos esquecer que nada é obra do acaso. Estamos reunidos, diz Chico Xavier, no lugar certo, no lar certo, com as pessoas certas, porque a divina providência não erra endereço. Errado e equivocados estamos nós todas as vezes que nós discordamos da justiça de Deus, todas as vezes que nós colocamos em xeque a providência divina e dizemos: Senhor, por que comigo? Porque sim. Porque a lei é de causa e efeito. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Então, diante das dificuldades, desafios que surgirem, diante de relações conflitantes, de filhos difíceis, de mães não tão amorosas, de discussões, devemos pensar e olhar as situações e ao invés de perguntar por que comigo, nós deveríamos perguntar para que comigo? Porque quando eu pergunto para que, eu vou olhar a situação e vou tentar dali tirar uma lição, um ensinamento, entendendo que nós não somos nunca vítimas de situação alguma. Não somos. Diz Leon Denis que nós somos herdeiros de nós mesmos, construtores a cada dia da nossa felicidade ou da nossa desdita. Então, dentro desse conhecimento, da consciência, nós vamos entendendo que as situações difíceis nos alcançaram por algum motivo que neste momento não lembramos, mas traz ali no seu bojo um ensinamento necessário que nós lá atrás ignoramos ou desprezamos voluntariamente. Então, maternidade, diz André Luiz, entre o céu e a terra, é um sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Aqui nós lembramos de Chico Xavier, que se nós olharmos as revelações, né, de algumas vidas, ou de várias vidas que já foi permitido ser revelado, em muitas ele foi mulher. E que quem conheceu o Chico Xavier, ou mesmo a gente que ouviu apenas, né, ouvindo sua fala, a gente nota o quê? Ali, um amor maternal, o amor que acolhe, uma doçura, que é uma característica do feminino. Então, André Luiz vai dizer que a maternidade é um serviço sagrado. Então, quanto mais nós temos necessidade de desenvolver essas características, nós vamos passar pela experiência da maternidade, de sermos mães, para o aprendizado necessário. E ainda relata no livro Libertação que existe uma colônia espiritual chamada o Lar de Bênção sobre o Brasil, aonde como se fosse um instituto, aonde se preparam as mães para a maternidade responsáveis. E também lá nesse lar, nessa colônia espiritual, atende crianças que desencarnam e reencarnam. Então, as mães que ainda estão encarnadas, muitas vezes são levadas em desdobramento para a colônia, para ali aconchegar seus filhinhos que desencarnaram na infância, né? Nós sabemos que são espíritos milenares,
Mas como houve uma desencarnação na infância, há um tempo para uma recuperação, para um despertamento. Muitas das vezes, eles nem despertam na espiritualidade, assumindo uma idade adulta, porque muitas das vezes, dependendo do caso, a espiritualidade já providencia uma próxima reencarnação. Isso acontece muito na questão do aborto espontâneo, né? Muitas das vezes não se demora muito, ou às vezes um acidente na infância, uma morte nesse sentido, imediatamente já reencarna. Mas nesse lar bênção, as mães estudam, as mães são preparadas em matérias que vão prepará-las para que quando voltem, retornem, elas tenham uma maternidade com melhor aproveitamento. Não podíamos falar de mãe sem falar de Maria, que é o excelso modelo de mãe que nós temos, né? Que ela demonstrou, que ela mostrou para nós com a sua vivência, com os seus exemplos. É esse símbolo mais elevado. Ela nos ensina que ser mãe não é apenas uma educadora, mas é uma ponte entre o céu e a terra, sustentando o lar com fé, doçura, humildade e abnegação. Esta mãe, Maria, que vai ao encontro de Judas, que está ali depois do suicídio, né? Ele foi trazido por Jesus, mas ele depois fica, ele não se... Óbvio, ele ficou naquele sentimento de culpa, ele se sentiu, né? Porque o que ele queria não era aquilo, não era a crucificação, ele queria que Jesus demonstrasse o seu poder perante o poder humano. Mas como isso não se sucedeu, ele foi inundado por uma culpa e um remorso absurdo, em que ele se sentia a pior das criaturas. Narra Chico Xavier que ele então, nessa convulsão, né, de não perdão, Maria vai ao encontro dele e começa a dialogar com ele. E aí ele então resiste, dizendo a ela que ele ali tinha buscado a própria mãe dele, que também desencarnada, e que ela o chamou de monstro. A mãe não aceitou. E a Maria diz para ele assim: mas eu quero ser a sua mãe. E aí estabelece um longo diálogo, ele no início resistindo, e aí no final ele pergunta a ela: mas quem és tu? E aí ela diz: eu sou a mãe de Jesus. E aí ele se entrega e aí começa um processo para uma próxima reencarnação dele, e depois nós viemos saber que veio a ser Joana d'Arc, né? Onde ele faz o processo de redenção dele, aonde ali ele resolve essas questões dele e desencarnando daquela forma, mas trabalhando para os objetivos nobres que ele tinha. Então Maria é essa mãe que na espiritualidade preside o Hospital Maria de Nazaré, que tem falanges, né, os filhos de Maria, que vão em caravanas buscar nos vales dos suicidas aqueles espíritos mais destroçados, né, pelo crime que cometeram contra si mesmo, mais destroçados emocionalmente, psiquicamente, destruídos, e vão ser resgatados e conduzidos a esse hospital, que diz Chico Xavier ser um lugar belíssimo, de jardins, de flores coloridas, de um perfume ímpar. E ali vão recebendo refrigério, através de banhos de luz, através de inúmeras terapias, e aí vão se reconstituindo, e no amor de Maria, que vai banhando a todos, eles vão encontrando novamente forças para retornarem e fazer o seu processo necessário de redenção, porque o Espírito, nós não estaremos resolvidos enquanto tivermos o mínimo para ressarcir a alguém, a vida ou a nós mesmos. Então o processo sempre da evolução é de aprendizado, e nós fazemos esses processos na reencarnação, aonde a gente faz uma programação, retorna e vamos aí nessa jornada procurando cumprir. Então Maria é esta mãe amorosa, esta mãe devotada,
que no primeiro momento resgata e auxilia o próprio responsável, poderia assim dizer, pelo desencarne do seu amado filho, e que continua hoje, né, presidindo esse hospital, atendendo aos filhos que se equivocam no momento do desespero. E nós não devemos esquecer nas nossas preces de orar pelos suicidas, jamais. Porque a dor lacinante com a qual eles convivem intermitentemente, nós não podemos sequer imaginar. E as nossas preces, dizem os Espíritos, caem sobre eles como gotas de refrigério, mesmo que momentaneamente causa alívio. Tal qual uma ferida que nós temos aberta, quando passa-se uma medicação, há um alívio, até que venha a cicatrização. Então não nos esqueçamos de orar pelos irmãos suicidas. Diz Amélia Rodrigues, num trecho chamado Anjo Misericordioso: estejas na opulência ou na pobreza total, a tua maternidade é sinal do poder de Deus, que te consagrou como co-criadora na condição de anjo do lar, a fim de que o mundo cresça e a vida humana alcance a meta para a qual foi organizada. Olha como ela coloca as mães: co-criadora, junto com Deus, né? Com Jesus, co-criadora, porque ela diz na condição de anjo do lar, porque ela está ali auxiliando uma vida, né, que chega ao planeta. Então a missão da mãe. E aí eu trouxe aqui um poema de Madre Teresa de Calcutá, que diz muito assim sobre essa missão da mãe e sobre os caminhos que a mãe com o filho atravessa. Diz ela assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem, pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Ou seja, ela está falando aqui de cada um de nós, individualidades, cada um de nós com a sua bagagem de experiências milenares, mas que ao encontro amoroso de uma mãe, recolhe ali ensinamentos que vai mesclar com aquilo que nós trazemos. Então não cantaremos as músicas dela muitas vezes, não voaremos os sonhos dela, não sonharemos os sonhos dela, não estaremos a viver conforme ela entende que seja, mas em nós a semente que foi plantada dos seus ensinamentos irá nos auxiliar à nossa melhoria, ao nosso progresso, à nossa evolução. Porque os filhos são, na verdade, Khalil Gibran Khalil que diz também, setas, e nós somos os arcos, as mães. Então nós lançamos as setas para a vida e elas vão, as flechas. O arco fica, é o que ela está dizendo. Então os filhos passam por nós, mas são individualidades, filhos de Deus, que vieram com a sua história para aqui fazer o seu caminho e não para atender os nossos gostos e não para realizar os nossos sonhos, muitas das vezes, né, que nós não conseguimos. Não, os filhos são espíritos livres, tal qual nós mesmos. Eles trazem a sua missão, a sua programação a ser desempenhada na Terra. Deus conta conosco para que nós possamos auxiliar, passando o que de melhor nós temos, mas eles partirão, farão suas escolhas, e se nós tivermos feito e realizado um trabalho maternal, amoroso, num lar que lhes deu apoio, estruturas, eles então estarão realizando aquilo que vieram fazer, e nós estaremos cumprindo o nosso papel perante Deus
que conta com cada um de nós na terra. Então, meus amigos, é uma coisa belíssima falar de mãe, mas não vamos estender mais, só dizer aqui para vocês que me comoveu muito essa questão de que nós precisamos estar sempre olhando para os nossos pequeninos, para as crianças, para os evangelizandos, muitas das vezes para os nossos familiares pequenos ainda, com esta visão de que ali há um espírito imortal e que se está próximo de nós é porque nós, de alguma forma, podemos auxiliá-lo ou podemos ajudá-lo em questões que eles ainda não conseguiram realizar, não conseguiram compreender. Então essa é a nossa missão na Terra, a missão da mãe, do pai, dos lares, de todos aqueles que se devotam à educação do Espírito. Eu agradeço a todos a paciência de me ouvir e rogo a Jesus e aos nossos mestres, aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor, que nos acompanha sempre, né? Que nos auxilie para que a gente possa, nessa presente reencarnação, trilharmos com amor, com segurança, mas sempre com muita alegria. Porque, em verdade, para todos nós, espíritos imortais, esta presente reencarnação é a melhor de todas que nós já tivemos. Porque hoje nós estamos melhor, inclusive, do que ontem. E essa é a nossa jornada. Então, que nós possamos ir estudando, praticando e a cada dia progredindo sempre na direção da luz que nos aguarda. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.